Boa noite a todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em seus braços, em seu amor, em seu carinho. Que Ele permita os bons espíritos mais uma vez estarem conosco esta noite, inspirando a nossa exposição, inspirando os nossos pensamentos, as nossas reflexões acerca das lições que nós vamos falar aqui à noite. Os espíritos superiores afirmaram a Allan Kardec que as duas grandes chagas morais da humanidade terrestre é o egoísmo e o orgulho. Todas as imperfeições, todos os pensamentos, os sentimentos mórbidos, inferiores que você possa imaginar, têm a sua fonte no egoísmo e no orgulho. Toda a humanidade terrestre, sem exceção. Sem exceção. É como se carregássemos em nós uma marca, ou um carimbo, e nesse carimbo está escrito egoísta e orgulhoso. Não vai demorar muito, logo, logo, o nosso irmão norte-americano, Elon Musk, vai desenvolver uma nave espacial. E essa nave espacial nos levará a viagens, a excursões pelo espaço sideral. Então, nesse dia, você vai entrar nessa nave, poderá levar acompanhantes, a esposa, o marido, os filhos, o pet. E você vai entrar nessa nave e vai sair rumo ao espaço. Então você vai cada vez mais afastando do planeta Terra. O planeta Terra começa a ficar pequenininho para você. E a sua viagem inicia pelo nosso sistema planetário, nosso sistema solar. E você passará por todos os nossos planetas. Você vai mais além, irá conhecer outras constelações. Poderá viajar por toda a galáxia. Chegará uma hora, um momento, que você vai encontrar uma criatura, uma vida, um extraterrestre. E você vai se aproximar desse ser, todo alegre, todo empolgado, pomposo. Vai chegar frente a frente e vai falar mais ou menos assim para esse irmão extraterrestre: meu irmão, você não sabe de onde que eu vim, de muito distante. Você já ouviu falar do planeta Terra, do sistema solar? E esse extraterrestre, não tão empolgado quanto você, irá te responder mais ou menos assim: sim, já ouvi falar do planeta Terra de vocês. Afinal, toda a galáxia conhece vocês. Vocês são os egoístas e os orgulhosos do planeta Terra. E você vai seguir sua viagem um pouco mais desanimado. Se você está preocupado com a imagem do Brasil lá fora, é porque você está enxergando curto. Você está observando com os olhos materiais e não com os olhos do Espírito. Gente,
Feio, está a imagem da humanidade terrestre na galáxia. Na galáxia. Por conta do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Mas tem conserto. Não está perdido. Basta praticarmos aquilo que o nosso Senhor Jesus tão bem exemplificou e depois falou. O amor incondicional. Nós conhecemos a palavra incondicional, conhecemos seu significado, mas não valorizamos ela. Incondicional, através da caridade. O amor é o sentimento nobre. A caridade é a virtude. É o amor em ação. Porque não dá para amar de braços cruzados. Então nós temos conserto. Conserto com S de sapo. Tá? De arrumar aquilo que está errado. Por isso, a importância do estudo, do aprendizado, da vida, dos ensinos de Jesus, à luz da doutrina espírita, onde nós temos confiança e segurança. Então nós vamos dar continuidade no nosso estudo sistemático. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, uma breve apresentação dessa obra magnânima. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes principais. A primeira parte, causas primeiras. A segunda parte, mundo espiritual ou dos espíritos. A terceira parte, leis morais. E a quarta e última parte, esperanças e consolações. Cada parte dessa tem uma sequência de capítulos. Dentro de cada capítulo há uma sequência de itens, de temas, de assuntos. E dentro de cada item desse há um conjunto de questões elaboradas por Allan Kardec que os espíritos superiores respondem a este problema. Então nós estamos estudando a primeira parte, causas primeiras. Estamos no capítulo 2, elementos gerais do universo. Primeiro capítulo, nós já estudamos, Deus. São poucos itens, eu vou citá-los para vocês. Os itens que compõem esse capítulo 2, elementos gerais do universo. Então vamos lá. Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e, por fim, espaço universal. Então nós estamos estudando o item propriedades da matéria. São 8 questões, se não me falha a memória, que trabalha, o problema das propriedades da matéria. Então a nossa questão de hoje é a de número 31. Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores: de onde vêm as diferentes propriedades da matéria? De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Então, só para esclarecer, nós já aprendemos nesse capítulo que existem 2 elementos no universo: o espírito e a matéria. O espírito, o princípio inteligente do universo, e a matéria, ou elemento primitivo. Tudo que você conhece de matéria tem origem na matéria primitiva. Tá? Então, não vamos aprofundar aqui, porque já foi estudado. E acima desses 2 elementos, Deus. Afinal de contas, Deus criou tudo. Tudo que existe é a criação de Deus. Então, esses 3 elementos, Deus, Espírito e matéria, formam a Trindade universal. Então, voltando à nossa questão, de onde vêm as diferentes propriedades da matéria? O que Kardec está perguntando? Essa mesa aqui, ela tem um conjunto de propriedades. Essa parede tem um outro conjunto de propriedades.
A camisa tem outro conjunto de propriedades. O cheiro tem outro conjunto de propriedades. O vento, outro conjunto de propriedades. Então Kardec quer saber de onde que vêm as diferentes propriedades da matéria. E os espíritos superiores responderam: das modificações que as moléculas elementares, a matéria primitiva, sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. Então veja, são dois fatores que interferem nas diferentes propriedades da matéria. Certo? Então, gente, não tem muito o que falar, é a união. Essa união ela é variável. Dependendo da união, resulta nas propriedades da matéria. E as circunstâncias também dessa união. Por que circunstâncias? Por exemplo, se você pegar uma água e colocar no congelador, ela vai congelar. Se você colocá-la no fogo, ela vai ferver. A água é a mesma, mas o resultado é equivalente ou relativo à circunstância. Entenderam? Então, se o meu amigo Ozenir pegar um belo pedaço de picanha e colocar no congelador, vai congelar. Se colocar na churrasqueira, um belo de um churrasco que você me chama. A carne é a mesma, a circunstância é diferente, resultado diferente. Tá bom, gente? Então são as circunstâncias e a união dessas moléculas. Na época de Kardec, a menor estrutura, a menor forma conhecida era a molécula. Hoje nós sabemos que é o átomo, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, com o título dado por Allan Kardec: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então eu vou narrar o texto evangélico, né? Como nós sabemos, todo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto bíblico que serve para Allan Kardec e os espíritos superiores comentarem, analisarem, onde eles fazem as suas considerações. Então é importante a leitura do texto. Vamos lá. Ele está em Mateus e Marcos. E tendo vindo para casa, Jesus, e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, de Jesus, pois diziam que perdera o juízo. Vou abrir um parênteses aqui e depois a gente continua o texto. Os parentes de Jesus, biológicos, tá, gente? De sangue. Os parentes de Jesus tinham ele como louco, doido. Primeiro que por onde ele passava era uma confusão geral. Nesse momento ele estava fazendo curas. Então imagine uma pessoa no centro de São Paulo fazendo curas. Chega uma pessoa com um problema visual, que não enxerga, a pessoa cura, essa pessoa sai enxergando. Né? Um paralítico, chega lá, a pessoa cura, a pessoa sai andando. Imagina a confusão que não seria isso no centro de São Paulo. É o que estava acontecendo na Palestina, com Jesus. E os princípios, os ensinamentos de Jesus, eles também não compreendiam. Jesus falava de amar os inimigos, amar os romanos, os gentios, perdoar as ofensas. Então, Jesus causou muito problema para os parentes e para a família dele. Começa a se comportar como Jesus, você vai ver a confusão que você vai arrumar. Para você e para toda a tua família. Passados 2000 anos, eu estava refletindo,
parece que não mudou muita coisa, não. Porque se você perdoa alguém, você é chamado de fraco, de covarde. Porque o bonito é se vingar. Vai deixar barato? Ser honesto. Vixe, piorou. Quem é honesto nem aparece. O que dá a mídia é ser corrupto. É o que é bonito. Chama mais atenção. Não acontece nada. Então não sei se mudou muita coisa de lá para cá, não. Então, continuando no nosso texto evangélico. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Chamar Jesus. Então, nesse momento, chegou Maria de Nazaré e os seus filhos biológicos, irmãos biológicos de Jesus, né? Judas, José, Tiago, Simão, alguns deles. Chegaram do lado de fora, porque eles estavam numa casa, vamos imaginar um recinto. Era tanta gente que não tinha como quem estava do lado de fora chegar até Jesus. Era essa a situação. Ora, o povo se assentara em torno dele, de Jesus, e lhe disseram para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Falaram para Jesus, né? E ele, Jesus, lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Outra frase, né? De forma alegórica, né? Quase sempre Jesus falava de forma alegórica. Mais uma frase de Jesus que ficaria para a eternidade. Quem é minha mãe e quem é meu irmão? Eu fiquei tentando imaginar, tentando refletir, né? Como é que foi isso, né? Naquele momento. Então eu pensei assim, vamos imaginar a nossa casa aqui lotada, cheia. Aí eu vou pedir auxílio ao meu amigo Moacir. Aí o Moacir está sentado aqui no meio, né? Aí chegam os seus pais do lado de fora. Precisa falar com o Moacir, né? O Felício e a Maria. E eles não conseguem entrar aqui, então eles mandam chamar o Moacir. Aí alguém fala assim: ô Moacir, teu pai e tua mãe estão lá fora te chamando. Aí o Moacir, do nada, fala assim: mas quem é minha mãe e quem é meu pai? O que a gente ia pensar? Mas o Moacir tá louco? O pai dele é o Felício, a mãe dele é a Maria. Como é que ele não sabe quem que é o pai, quem que é a mãe? Mas por trás disso tem um ensinamento profundo, muito profundo. E Jesus, perpassando o olhar pelos que estavam assentados à sua volta, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, gente, naquele momento, a maioria daquelas pessoas que estavam ali com Jesus não entendeu o que ele falou. Como até hoje, a maioria não entende. Não na sua profundidade. Na profundidade do ensino, porque é muito profundo esse ensino. E a gente vai ver ele durante o decorrer das semanas. Cada expositor vai falar sobre um item. Mas é um ensinamento muito profundo. Bom, esse é o texto. Então vamos com Kardec. Certas palavras, é Kardec dizendo, tá, gente? Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Então o que acontece? Os incrédulos, os espíritos incrédulos, esteja ele encarnado ou desencarnado, os inimigos de Jesus forçam uma contradição nos ensinos do Mestre. Eles forçam uma contradição. Então, uma hora eles falam que Jesus prega o amor incondicional, a fraternidade.
E depois eles pegam essas falas atribuídas a Jesus, né? Para dizer que Jesus fala em amar a todos, mas de certa forma ele está menosprezando a sua família que está do lado de fora. Está renegando a sua mãe, Maria de Nazaré, que está lá fora. Então são essas as armas dos espíritos que não querem o bem na terra. Kardec continua. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, o amor e a caridade, né? É que as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não são suas. Gente, o Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral, ele aborda esse problema. Dessas frases esquisitas que nós encontramos nas nossas traduções bíblicas, né? Que não é condizente com a moral, o caráter de Jesus. Capítulo 23, nós vamos chegar lá. Estamos no 14, mas nós vamos chegar lá e vocês vão ver o que aconteceu com essas palavras, essas frases de Jesus que não condizem com a sua personalidade. Tá? Por isso que devemos buscar nos textos bíblicos o espírito do texto e não ficar preso nas palavras, né? Essa orientação já é muito bem conhecida, né? E nós espíritas, graças a Deus, estamos na doutrina que nos esclarece, né? Tira todo o véu dos ensinos, né? Os ensinos primitivos de Jesus, dos primeiros anos do cristianismo. Kardec, causa justa admiração que nesta circunstância, né, que Jesus falava, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, Jesus mostrasse tanta indiferença para com os seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Então nós já até adiantamos, né, esse comentário. Kardec continua. Agora ele traz algumas informações interessantes e curiosas. Em relação aos seus irmãos, os irmãos biológicos de Jesus, sabe-se que jamais tiveram simpatia por ele, por Jesus. Espíritos pouco adiantados, normal para aquela época, como é normal para ainda hoje, não lhe compreendiam a missão. Os irmãos biológicos de Jesus não compreendiam a sua missão. E Kardec colocou uma nota aqui de João Evangelista. Está lá no capítulo 7, versículo 5. Né? João Evangelista colocou assim, que eles, os irmãos biológicos de Jesus, não acreditavam nele. Então está lá no Novo Testamento em João. Os irmãos de Jesus, assim como os parentes, né, como eu falei agora há pouquinho, não tinham a menor ideia da missão de Jesus, né? E sabemos que os irmãos de Jesus até compartilhavam das ideias de prender Jesus, de prendê-lo. Os irmãos biológicos dele. Agora Kardec ele vai falar de Maria de Nazaré. Então vamos lá. Quanto à sua mãe, Maria de Nazaré, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Então vou ler de novo para todo mundo gravar, tá? Quanto à sua mãe, Maria de Nazaré, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Ponto final. Certo? Então vamos continuar. Mas é preciso convir igualmente em que também ela, Maria de Nazaré,
não fazia ideia muito exata da missão do Filho, pois jamais a viram seguir os seus ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. Coloca Kardec. O que nela predominava era a solicitude maternal. Então a gente vai comentar um pouquinho aqui esse trecho. Então fazer uma reflexão aqui sobre João Batista e um adendo com relação a Maria de Nazaré. Não era fácil compreender as lições de Jesus, os seus princípios, como não é fácil até hoje. Se alguém acha que compreende Jesus, tem algum problema. Tem algum problema. Aí nós vamos encaminhar para o nosso amigo do coração, Dr. Quirino, que o Quirino vai dar um jeito. Se alguém acha que compreende Jesus. Jesus disse assim: de todos nascidos de mulher, ou seja, nesses 4 a 5 bilhões de anos que a Terra existe, de todos os espíritos que encarnaram na Terra, que vive no orbe terrestre, o maior de todos é João Batista. É esse espírito. Foi Jesus que falou. É esse espírito. O maior de todos. Sem Jesus, tá, gente? Aí Jesus depois diz assim: mas no reino de Deus, ele é um dos menores. Gente, no reino de Deus, Jesus é rei. Ele é rei. Nós não temos estrutura intelectual e moral para compreender a essência, a natureza do Espírito de Jesus. Então era natural que a sua própria família não compreendesse a sua missão. Natural, normal. Como acontece com a gente até hoje. Sobre Maria de Nazaré. O que eu li aqui para vocês são palavras de Allan Kardec. Não estão erradas. O que Kardec colocou é verdadeiro. Mas a doutrina espírita, ela é progressista. A nossa fé é raciocinada. A nossa razão está em evolução como tudo no universo infinito. Por isso que fundamentalismo e ortodoxia dentro do espiritismo não funciona, não rola, não dá certo. Allan Kardec, ele deu a primeira palavra, mas ele não deu a última palavra. Em espiritismo nunca será dado a última palavra. É uma doutrina progressista. Ela evolui. Então, Allan Kardec, ele escreveu, publicou o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Nós estamos em 2023. Muita coisa aconteceu de lá para cá. A doutrina é progressista. Nós sabemos, através de grandes médiuns que passaram pela Terra, estão encarnados ainda, como Chico Xavier, o maior de todos, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, Caibar Schutel, Eurípides Barçanufo, o próprio Dr. Bezerra de Menezes. Então, muitas informações foram nos dadas. Existem muitas obras. Só Chico Xavier são mais de 500 livros. Só o Chico, para não falar dos outros. Então, quem leu Paulo e Estevão, quem leu Inácio de Antioquia, vai saber do que eu estou falando. No próprio Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, tem muitas informações lá também.
Maria de Nazaré, depois da crucificação de Jesus, passaram-se alguns anos, ela ficou com os familiares, ali na Judéia, na Galileia. João Evangelista também fez muitas coisas, né, nos anos seguintes da crucificação de Jesus. E João Evangelista, ele se estabelece em Éfeso, lá na Turquia, hoje Turquia. Uma região de frente com o mar Mediterrâneo. E João volta para a Palestina e convida Maria de Nazaré para acompanhar ele, para que ela ficasse junto com ele. João se lembrou daquele momento, né, em que Jesus estava na cruz, nos momentos derradeiros, né? João, o único dos apóstolos, dos discípulos, que teve coragem de ficar lá naquele momento. Os outros estavam com medo, escondidos. Em determinado momento, João falou: mãe, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E aquilo nunca saiu da cabeça de João Evangelista. Então ele buscou, convidou e levou Maria de Nazaré para Éfeso. Ela morava nas proximidades da cidade, numa choupana, numa chácara, né, vamos falar assim. E no quintal dela tinha o mar Mediterrâneo. Olha que privilégio. No fundo da choupana de Maria de Nazaré, ela tinha vista para o mar Mediterrâneo. E ao longo dos anos, Maria de Nazaré foi compreendendo a missão de Jesus com a convivência, né, com os apóstolos, sobretudo com João, que era o mais próximo. Então Maria de Nazaré começou a desenvolver o seu trabalho de auxiliar os necessitados. A choupana dela, em determinado momento, vivia lotado de gente, velhos, estrupiados, doentes. E Maria de Nazaré também passou a fazer curas. Ela desencarnou entre os 80 e 90 anos de idade. Então, o que Kardec colocou está certo. Mas depois de Kardec veio mais informações. Então, sim, Maria procurou, na medida da sua grandeza, seguir os passos do seu filho amado, sim. Tá bom? E para a gente encerrar, como nós falamos de Maria de Nazaré, eu vou declamar um poema. Esse poema é lindo. Tomara que eu consiga passar a beleza desse poema para vocês. Narra uma atitude de Maria no plano espiritual, onde ela exemplifica o verdadeiro amor ensinado por Jesus, o amor incondicional. Ela amava o seu filho, mas também amava os outros filhos das outras mães. Esse é o amor ensinado por Jesus, incondicional. Não vou amar só esse porque é meu filho, esse é amor condicional. Nesse poema, narra, depois de muito tempo, né, como eu falei, Maria de Nazaré desencarnou aos 80, 90 anos de idade. Lá no plano espiritual, ela fica sabendo que Judas, o espírito Judas, estava numa região do umbral conhecida como Vale dos Suicidas. Os suicidas, né, que cometem esse ato, vão para essas regiões. Então ela vai lá buscar Judas. Então, vamos lá. Esse poema foi ditado pelo espírito Maria Dolores, psicografia do Chico Xavier. Está no livro Momentos de Ouro. O poema se chama Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Carvalho, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento.
cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentiras e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o meu ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor? Ou anjo celestial, de quem presinto a luz?
No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Gente, quando eu assisti pela primeira vez o Pinga Fogo, pelo YouTube, claro, foi em 71, né? Não estava encarnado ainda. Se estava, não me lembro. O Pinga Fogo, programa da extinta Rede Tupi, convidou por 2 vezes o Chico Xavier a participar desse programa, em 71. Ele foi em julho, em dezembro, véspera de Natal. 2 programas extraordinários. Extraordinários. Está no YouTube, busca lá e assiste. Extraordinário. Em certo momento, Chico Xavier disse uma frase, essa frase nunca mais saiu da minha mente. Chico Xavier falou assim, ó: nós fazemos parte de uma família universal. Nós fazemos parte de uma família universal. Nós somos espíritos imortais. A nossa família são os espíritos. Essa é a nossa verdadeira família. A família de espírito puro é essa, são os espíritos. Os espíritos imperfeitos que ainda precisa vir à carne. E resgatar as dívidas com aquelas pessoas dentro da família. Então temos que amar sim os nossos familiares. Se a gente não der conta de amar dentro de casa, vai ser difícil amar lá fora. Mas, gente, o ensinamento de Jesus, de há 2000 anos atrás, nós fazemos parte de uma família universal. Isso muda o jeito de você viver. Enquanto você estiver apegado a só a sua família de sangue, você vai sofrer. Você vai sofrer. Amor incondicional. Esse é o amor ensinado por Jesus. Muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. Que tenham todos uma ótima noite. Obrigado, Ana Leda. Obrigado, querida. E que possamos levar um pouquinho, né, do que nós falamos aqui para as nossas vidas.